Vamos agora para a missão Quito do Palmeiras, que começa hoje a batalha contra a LDU. O primeiro jogo é na altitude de Quito e de lá o Renato Peters traz as informações. Salve, salve, meus amigos do Seleção Sport TV, tudo bem? Falo aqui de Quito, no Equador, em frente ao hotel do Palmeiras. Aqui tá tudo pronto, tudo preparado para esse jogão de bola. Palmeiras na semifinal da Libertadores, tentando mais uma vaga em final. Quem sabe o Tetra vem aí, grande expectativa. Pelo menos do lado da torcida é grande. Os jogadores mais naquele esquema de calma aí, devagar. É um jogo por vez. Bom, ontem o Abel Ferreira comandou um treino lá no CT da seleção equatoriana para definir o time, né? Eu acho que ele não tem mais dúvidas, ele já tem esse time na cabeça. As dúvidas são nossas, né? Ele vai usar o esquema com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros? Acredito eu que vão ser 2 zagueiros, assim como ele jogou contra o Flamengo. Mas aí, outra questão. O Bruno Fux vai ficar na equipe ou o Murilo volta? Essa é uma dúvida, ao lado do Gustavo Gomes, né? O Bruno Fux foi muito criticado depois da partida contra o Flamengo, mas o Abel não costuma fazer mudanças assim por causa de falhas de jogadores. Mas a ver. Olhando aqui para a escalação, provável escalação do Palmeiras, no meio você tem o Aníbal Moreno e o Andréas Pereira, não deve mexer. Lá na frente, o Maurício e o Felipe Anderson. E mais à frente ainda, adiantados, Flaco Roque, já virou um nome só, né? 2 jogadores que vêm se entrosando muito bem e vêm fazendo gols. Os números são impressionantes. O Flaco tem 23 gols e o Vitor Roque tem 17. E essa dupla começa para valer como titular num jogo de Libertadores. Foi lá no Peru contra o Universitário, 4-0. Foi a primeira vez que eles jogaram como titular e dali então nunca mais saíram do time do Abel Ferreira. E nessa época, né, nesse jogo especificamente, surgiu até uma figurinha na internet que eles pareciam muito, lembravam, né, Bebeto e Romário. Eu estava nesse jogo, perguntei aos dois e eles disseram o seguinte: calma, os caras são muito grandes, não é bem assim, mas o fato é que há muita cumplicidade entre esses 2 jogadores e isso está se traduzindo em gols, o que é excelente para o torcedor palmeirense. Olha só, a LDU, né, lembrando que eliminou 2 brasileiros dessa competição, o Botafogo e o São Paulo. E ganhou os jogos de ida e de volta, ou seja, é um adversário grande, é um adversário forte, está bem aqui no campeonato equatoriano. E a gente tem a palavra agora do lateral Piquerez. Vamos ver o que ele disse sobre a altitude, né? O Palmeiras vai jogar a 2.850 metros acima do nível do mar. E também sobre a LDU. Fala, Piquerez, aqui no Seleção. Um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. Um time muito forte, muito competitivo. Se chegaram nessas instâncias é porque é um time que joga muito bem. Eles já tiraram grandes times brasileiros e nada, vai ser um grande confronto. Espero que a gente saia vitorioso. Então é isso, o Palmeiras está preparado para essa partida. A gente vai estar aqui acompanhando, trazendo todas as informações ao longo da programação. Só lembrando os números da LDU, hein? Nos últimos 5 jogos aqui no Campeonato Equatoriano, 4 vitórias e 1 empate. Thiago Nunes, brasileiro Thiago Nunes é o treinador. Está sendo tratado aqui, meus amigos, como um rei. Você abre o jornal, todo mundo falando muito bem do técnico da LDU que conquistou essa vaga, né, na semifinal. E eles falam muito por aqui das eliminações dos brasileiros. A ver agora como vai ser contra o Palmeiras. Eu sei que vai ser jogo grande. Volto com vocês aí no Seleção. Obrigado, Peters. Vamos colocar a escalação do Palmeiras com as dúvidas que temos para o jogo de hoje. No gol, não tem o Everton. Carlos Miguel tem jogado no lugar do titular. A gente colocou essa dúvida do Murilo porque o Bruno Fux fez uma atuação ruim domingo contra o Flamengo. Ele mantém o Bruno Fux, ele muda a posição do Bruno Fux, volta o Murilo. Igualmente o Aníbal Moreno. Jogou mal domingo, perdeu a bola que originou. Não vem jogando bem o Moreno. Não vem jogando bem. De resto, eu acho que são os 3 pontos de atenção, na minha opinião. Eu acho que se o Moreno tivesse um pouquinho melhor, eu até desconfiaria que ele adiantaria o Andréas para o lugar do Maurício e jogaria com 2 volantes mais fortes. Até por conta da altitude, do jogo que se impõe, que é muito físico. Com o Fux junto? Não, com o Murilo. Os dois. Ou o Fux de zagueiro, enfim, não sei, mas eu digo, botaria Moreno e Martínez de volantes
e adiantaria o Andréas para jogar na do Maurício. Ah, não, Murilo e Fux. Aí eu não sei, aí ele vai escolher um zagueiro. Sacrificaria Anderson ou Maurício. Sacrificaria o Maurício, eu acho. Possibilidade. Eu acho não descartaria isso. Eu acho o Fux um jogador melhor com bola no pé do que o Murilo. Porém, eu acho o Murilo muito mais zagueiro, passa muito mais confiança. E também é um cara que faz gol. Para esse jogo, eu iria de Fux, porque jogando na altitude, o Palmeiras tem totais condições de vencer lá. Você viu o São Paulo pode vencer lá. Então tem totais condições de vencer o jogo lá, mas precisa ter posse de bola. Não pode ficar correndo atrás do adversário. O jogo na altitude ele é muito traiçoeiro, né? Muito traiçoeiro. É por isso que precisa de ter posse de bola e você precisa de um zagueiro que, de repente, melhor tecnicamente. O médico da mesa é o Eric, cara. Mas... Não, eu não, tá maluco. Mas a altitude a gente respeita, né? Justamente por isso. Um jogo como esse, aí sim você tem que conversar com o jogador, aí sim você tem que sentir com o cara. Então, assim, a diferença técnica do Palmeiras para a LDU é maior do que a do Flamengo para o Racing, na minha opinião. Bem, né? O Palmeiras é um time ainda melhor do que a LDU, do que o Flamengo é em relação ao Racing, na minha opinião. Você acha que a altitude aproxima? Não, então, aí é o que eu ia falar. Eu acho que a altitude, ela encurta um pouco esse caminho exatamente por isso. E a altitude, ela te faz um jogo muito traiçoeiro. Por exemplo, o Felipe falou, o São Paulo estava jogando bem contra a LDU, estava 1-0 a LDU, mas o São Paulo estava jogando. Dava a impressão até que chegaria um empate. Mas teve oportunidade. Aí, uma falha, exatamente. Tomou o gol. Mas não foi falha de altitude, né? Mas ajuda, mas você perde um pouco da concentração. Quando é que a gente vai superar? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Palmeiras é um time muito mais decisivo e tem jogadores muito mais decisivos que propriamente o São Paulo. Se tiver oportunidade lá, o Vitor Roque tiver oportunidade, o Flaco Lopes tiver oportunidade, eles vão fazer gols lá. Exatamente. A fase que o Roque e o Flaco estão. Exatamente. Por isso que eu acho que eles vão ter oportunidade e eles vão matar o jogo. Sabe? Agora, precisa ter posse de bola. Porque se você ficar correndo atrás... o problema na altitude não é você correr, é você parar de correr. Você dá um pique, quando você está correndo, tá beleza. Quando você para de correr, é que você vai puxar o ar, não tem... O problema é dar o segundo, né? Exatamente, é o segundo. Isso é bem complicado. E você tem um Vitor Roque, que ele é bom nisso. Ele faz um facão, acaba de fazer um facão, faz outro facão, movimenta atrás de movimento. Vai ser um pouco mais difícil, a não ser realmente que seja um fenômeno. A não ser que seja o Fabrício Bruno, que falou que não sentiu nada na altitude quando jogou. Então, assim, tirando isso, é bem complicado. É bem complicado e eu falo isso de... Eu joguei lá. Eu joguei lá e realmente é bem complicado. Por isso você tem que ter posse de bola, você não pode deixar os caras gostarem do jogo, te pressionar. E eu acho que o Palmeiras vai fazer Normalmente, isso. Normalmente, o gramado do Casablanca é sempre muito bom. Não é um ambiente hostil. Vai encher o estádio e tal, mas não é um ambiente hostil de aquela coisa de caldeirão como é, por exemplo, o El Cilindro ou outros estádios na América do Sul. Não é. Já estive lá algumas vezes, fiz final lá e não... Assim, a torcida é legal e tudo, mas não é mas não tem aquela pressão externa, é a altitude. A questão é a altitude. E o bom trabalho do Thiago Nunes, que eu acho que precisa ser dito. Sem dúvida. Ele melhorou muito o Perfeito. time. Mudou completamente. A LDU estava no grupo do Flamengo na primeira fase e passou em primeiro lugar. Mas era o Vitamina Sanches, o técnico. E a LDU melhorou em relação ao trabalho na primeira fase. O Thiago Nunes melhorou a LDU. Temos que falar, sim, de um treinador brasileiro que está fazendo um ótimo trabalho lá e que eliminou Botafogo e São Paulo. Exato. Assim, não eliminou qualquer clube, não. Eliminou Botafogo e São Paulo. Eu sei que o Abel... o Abel é um cara assim, muito sensato, um cara centrado naquilo que quer e com certeza ele já falou com o elenco, olha, esse time aqui eliminou o São Paulo, esse time aqui eliminou o Botafogo, que já nos ganhou, eliminou o São Paulo, que há pouco tempo atrás estava ganhando de 2-0, nós tivemos que cortar um dobrado para poder virar o jogo contra o São Paulo no Morumbi, então assim, não é fácil, e depois veio aqui e ganhou do São Paulo no Morumbi também. Então, não tenha as dúvidas de que é um trabalho realmente muito bom que está fazendo o Thiago Nunes. Exatamente. Um time que deixou para trás o Flamengo na fase de grupos, eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo com 2 vitórias, tem que ser respeitado. E o desempenho da LDU em casa contra brasileiros não é brincadeira não, cara. Aqui estão os números para vocês. Cara, a LDU hoje é um time grande no continente, né? A LDU é um time grande no continente. Não, e jogando em Quito, cara, são 14 times que já enfrentaram a LDU em Quito. São 32 jogos. Só em 7 desses 32 houve vitória de time brasileiro. Né? Então, assim, é um negócio... Vencer lá é raro. Se o Palmeiras conseguir uma vitória, ele vai conseguir algo raro. Essa aqui é a verdade. Né? Até hoje, Flamengo, Santos, Grêmio, Sport, Corinthians e Cruzeiro já venceram lá. São 7 vitórias brasileiras em 32 jogos. É raro. É raro.
Não é fácil. Jogar lá realmente é muito complicado. Mas São 20 vitórias da LDU, 5 Palmeiras tem totais empates condições. e 7 vitórias. Aí está mostrando desempenho por clubes. Santos, 5 jogos, 3 derrotas. Fluminense, 5 jogos, 4 derrotas. Flamengo, nenhuma vitória Fluminense. Flamengo, 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória. Grêmio, 3 jogos, 2 vitórias. O Grêmio foi bem lá, né? É o melhor desempenho. São Paulo, 4 jogos, 4 derrotas. Botafogo, 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. O Inter, 2 jogos, 2 derrotas. É difícil pra caramba jogar lá, cara. E mais. Cruzeiro, 1 jogo e 1 vitória. Corinthians, idem. Sport, idem. Palmeiras, 1 jogo e 1 derrota. Vasco, 1 jogo e 1 derrota. Furacão, 1 jogo e 1 derrota. E o Atlético Goianiense, 1 jogo e 1 empate. E a soma total, como eu disse, 20 vitórias da LDU em 32 jogos e só 7 de times brasileiros por lá. Já nem é a melhor LDU dos últimos tempos, tá? A LDU já teve times melhores do que esse time. Só que esse time tem conseguido os resultados, cara. E aí você tem que respeitar. Um time que faz a primeira fase que fez e elimina São Paulo e Botafogo, está numa semifinal de Libertadores, você tem que respeitar. É uma belíssima campanha, sim, né? Sim. Vamos combinar que é uma belíssima campanha, cara. Os dois chegaram na semifinal, né? Ou seja, a LDU na semifinal da Libertadores e o outro time da cidade, do Del Valle, também na semifinal. Eu acho que hoje o futebol equatoriano é o terceiro no continente. É a terceira força no continente hoje. O futebol equatoriano hoje está à frente do colombiano no nosso continente. Eu acho. De clubes? De clubes e a seleção também. A seleção equatoriana se classificou melhor do que a colombiana. Eu acho que a única coisa que difere, assim, por exemplo, você pega um time colombiano que chega numa fase decisiva como essa nas competições, eles lotam o estádio, é uma loucura, assim como é no Brasil. Nós vimos, por exemplo, o Independente jogando contra o Atlético Mineiro e estava vazio o estádio. Time assim, pequeno, né? Time pequeno, torcida diferente, como a própria LDU, que fazem festa, mas a pressão externa é totalmente diferente que propriamente jogando no Uruguai, na Colômbia, em outros lugares, né? Agora, o Palmeiras é um visitante absurdo também, né? Se a LDU tem esse desempenho em casa, o Palmeiras, por exemplo, não perde para uma equipe estrangeira como visitante há 12 jogos. Isso é uma marca impressionante aqui no continente. A última derrota foi para o Bolívar, em 2023. Não, o time todo reserva. São 10 vitórias e 2 empates desde então. É um visitante super competente no Campeonato Brasileiro, né? Historicamente, o Palmeiras é o brasileiro com mais vitórias na condição de visitante na história da competição. Então, assim, o Palmeiras está muito bem também jogando fora de casa, já não é de hoje. O Palmeiras tem sabido jogar como visitante muito bem. Então, assim, cara, jogaço hoje, né? Jogaço hoje. Jogaço. Vamos fazer um favoritômetro? Para classificar ou para o jogo? Para se classificar, né? Para classificar? Para se classificar. Classificar fica mais fácil. O quanto vocês acham que a derrota de domingo pode impactar na caminhada palmeirense, hein? Na Libertadores? Na Libertadores, Zero. no Brasileiro, zero. Pra mim, zero. Impacta positivamente. Se eu falar que impacta negativamente, concordo contigo, Lino. Aí eu vou totalmente contra daquilo que eu falo, que o Palmeiras é um time que psicologicamente é um time, né, assim, os caras entendem o momento. Você perdeu, tá tranquilo. Pode impactar porque botou o Flamengo na competição de novo. Mas assim, em termos internos, zero. Trabalho, Exatamente. Não, o trabalho ganha até outra energia, cara. Vocês acham, por exemplo, o Abel não vai mexer no Aníbal nem no Fux, porque assim, eles foram tão mal nesse jogo domingo? Pode ser que mexa, mas acho que é um impacto positivo. De falar assim, agora eu vou tirar aqui porque você teve a oportunidade, vou colocar outro. Se tirar, tá? Que é aquela história que eu falei do Flamengo. Os elencos de Flamengo e Palmeiras não te permitem jogar dois jogos ruins. Você sabe que você tem uma concorrência interna absurda. O Felipe vai falar melhor do que qualquer um de nós sobre isso. Eu acho que o Abel não vai mexer ele vai mexer com. Ele não vai mexer no jogador, ele vai mexer com o jogador. Porque ele vai identificar o erro, ele vai conversar com o cara, ele vai corrigir as coisas. E você constrói muita coisa em cima de um erro também, de uma falha, né? O bote que você dá, o tempo que você tem, e tempo de bola, na altitude você não pode se descuidar. Então tem um monte de coisa que dá para conversar com o jogador. Uma perda de bola dessa do Aníbal Moreno, você pode ir embora para casa na Libertadores. O Jorginho perdeu uma dessa ontem, né, cara? Mas daí não teve a consequência final, mas às vezes é o azar que o cara dá de perder justamente a bola que cai no pé do Pedro. Principalmente jogando na altitude, né? Principalmente jogando na altitude. Você toma um contra-ataque jogando na altitude, é um pouco mais complicado. Mas, assim, eu acho o Aníbal um grande jogador e que vive uma boa fase. Não à toa foi convocado para a seleção.
Agora, acho que o erro não vai apagar. O Abel é um cara que conversa com os atletas, sabe? Deve ter demonstrado aqui, eu não quero que você faça mais isso. Poxa, até mesmo para se preservar, toca a bola mais rápido na zona do campo, porque ali ele achou que ele estava soberano, né? E quando ele vê o Pedro, né? Foi lá, colocou a perna, exatamente, ele não viu, ele achou que ele estava soberano. Então, com certeza, ele vai pegar na bola, principalmente na altitude, ele já vai olhar para o lado, vai quebrar o pescoço, saber se tem alguém do lado dele, enfim. Não, e o Fux foi muito juvenil no outro lance com o Pedro também, né? Dar um bote seco na intermediária daquele jeito. Nos dois lances. Nos dois lances. Acho que no segundo ainda mais. De fazer o pênalti. Assim, o pênalti acho que foi... O pênalti foi boba. Dito isso, o seu favoritômetro, Lino, para quem avança, Palmeiras e LDU? Para quem avança, é Palmeiras 70-30. Para quem avança, acho que o jogo de hoje vai ser um 55-45. Mas para o avanço, eu acho que o Palmeiras é muito favorito. Não, 70, gente. 70-30. 70-30 porque é o para classificação. Eu vou baixar um pouco. Para mim é igual ao Flamengo, 60-40. Acho que jogar a primeira fora em Quito é um ponto de atenção. Para você, Felipe... Pelo que a LDU fez com Botafogo e com São Paulo, eu acho que merece um cuidado. Eu vou de 60-40 também. Vou um pouquinho mais, 65-35. Tá bom, todo mundo opinando Palmeiras favorito para passar por esse duelo. Agora, isso aí é só pegadinha, né? Porque vai lá hoje, o LDU faz um jogo da vida, ganha de 2-0, isso muda muito, assim, né? Como fez contra o São Paulo, por exemplo. Era favorito, o Botafogo era favorito, o Flamengo era favorito na fase de grupos, e a LDU até agora derrubou todo mundo. É uma destruidora de favoritos. Como diz o Renato Paiva, ex-técnico do Botafogo, o cemitério de favoritos tá cheio. Exatamente. E eles vão trabalhar com esse favoritismo.